Ó, tudo bem, pessoal? Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Alan Basílio. Eu sou pastor, evangelista e missionário urbano aí há mais de 15 anos. Desenvolvo trabalhos relacionados à missão. Tenho dado aula em várias agências, em vários institutos, escolas de missão. E estou começando, a partir desse vídeo, uma série de estudos falando sobre missões. Na verdade, a gente vai partir aí do princípio de uma igreja missional. E nas próximas aulas você vai entender, o porquê que a gente está partindo do princípio de uma igreja missional. Então, se você gosta de missões, se você quer aprender mais sobre esse tema, mais sobre o que é ser uma igreja missional, se inscreve aqui no meu canal e, sem mais demora, vamos aí para a nossa aula. Por que missional? Porque nós vamos aprender que a missão como atividade surge da missão como natureza e chamado da igreja. Então, a missão, atividade, surge da missão como natureza e chamado da igreja. Aí você já vê uma distinção, Já vê aonde começa. A atividade missionária, ela surge da identidade missional da igreja. Você já ouviu falar nesse termo, missional? Hoje tem sido falado, tem vários livros hoje falando sobre igreja missional, vídeos também, Hoje se fala com mais frequência sobre uma igreja missional. Mas ainda assim é um termo desconhecido, não novo. Se eu não estiver enganado, acho que a partir de 1960, Lesslie Newbigin, pelo menos é atribuído a ele esse termo, que cunhou esse termo missional. Então não é novo, como eu estou falando, já desde 1960 que esse termo já é usado. Quando o Lesslie Newbigin usa esse termo, ele usa não para se referir a uma igreja que faz missões. Não, ele não usa para se referir à atividade missionária da igreja, mas para se referir à igreja como missão. Para se referir à natureza, ao chamado, à essência, o motivo de existir da igreja. E a gente também já vai ver isso nas próximas aulas. Quando nós falamos de uma igreja missionária, geralmente estamos nos referindo a uma igreja que faz missões. E quando nós nos referimos a uma igreja missional, estamos falando de uma igreja que entendeu, ou como John Stott diria, que encarnou a sua natureza missional. Não é errado falar que a igreja é missionária, mas nós precisamos, é bom que venhamos aprender a usar a terminologia mais adequada, mais correta. Então, não é errado falar que a igreja é missionária, mas nós precisamos entender que a igreja não é chamada somente para fazer a missão. Antes, ela existe para viver a missão. Então, a gente já está vendo algumas pequenas diferenças entre missão, missionária e missional. Isso porque corremos o risco de reduzir, restringir ou limitar a missão a uma tarefa opcional da igreja. Ou seja, é o que a igreja faz se ela quiser, se ela tiver tempo. Antes de mais nada, deixa eu te dizer uma coisa. Por ser uma escola, a gente está ensinando a terminologia, o significado correto de cada um desses nomes, missão, missional, missionário, missões, mas não significa que você tem que corrigir quando você ouvir alguém falando. Quando a gente ouve a pessoa falando missões, missionário, a gente entende o que ela está querendo dizer, Mas aqui a gente vai aprender o significado aí de cada nomenclatura dessa. Mas, repito, não é para você querer, você está errado, não é missões que se fala. Não, por favor, não faça isso, tá ok? Então vamos lá. Então a gente corre, se a gente não se entende, se a gente não se vê como uma igreja missional, a gente corre o risco, de uma igreja missional, a gente corre o risco de enxergar a tarefa missionária como opcional. Fazemos, se quisermos, como uma atividade, mais uma atividade que a igreja pratica. Uma igreja pode estar fazendo missões, acreditando que isso seja apenas parte dos seus programas, parte das suas atividades. E o problema disso é que tal igreja não verá a missão como prioridade.
Então, assim como ela encara a missão apenas como mais uma atividade que ela faz, a qualquer momento que surgir algo que ela considere mais importante, ela naturalmente deixará de fazer a missão. É opcional, né? É só mais uma tarefa dentre tantas que a gente já faz. Essa igreja acredita que a missão seja apenas mais uma atividade, entre tantas que ela já desenvolve. Acredita que a missão é algo que ela faz em algum lugar específico, quando ela vai com esse objetivo já pré-determinado. Então, para muitos, a missão é algo que acontece com dia, hora, local já definido. Isso também é missão, a gente também pode fazer isso. A gente pode marcar um dia, pode marcar um horário, pode marcar um local específico, não tem problema. Mas isso é a atividade missionária da igreja, que a igreja está fazendo. Está de acordo. Também somos chamados para fazermos atividades missionárias. É claro. Então, deixando bem claro, não existe nada errado na atividade missionária. A gente só está estruturando, definindo os termos, porque isso melhora a nossa atividade missionária. Isso agrega, tá? É fundamental. Outro detalhe é que ela não se vê, não se enxerga como uma comunidade enviada. Ela entende que dentro dela, alguns poucos escolhidos é que foram chamados por Deus para essa tarefa, quando na realidade, antes da igreja enviar missionários para o campo, Deus enviou a igreja para o mundo. A igreja é a estratégia missionária de Deus para alcançar o mundo. Então, por hoje é isso, tá? Eu não quero alongar muito o vídeo, né? Hoje eu quis fazer uma introdução aí para você entender um pouco mais do que é ser uma igreja missional. Então, ser uma igreja missional é uma igreja que entende a missão como sua identidade, como sua vocação, a sua natureza. A igreja existe para cumprir a missão. E não apenas como uma atividade opcional, que ela pode ou não fazer, se ela quiser. Se essa é a nossa natureza, então não cumprir a missão seria aí um desajuste no nosso motivo de existir, na nossa existência, no nosso chamado. Essa foi a nossa primeira aula. Se você gostou, me ajuda aí, dá um like, se inscreva. E se tem amigos missionários, já convida para estar aqui com a gente, porque hoje foi só a introdução. A gente ainda vai falar muito mais aí sobre o que é igreja missional, sobre as diferenças nas terminologias. Fica comigo aqui que você vai aprender muita coisa. Te garanto isso. Até breve, pessoal. Abraço.